Agora aqui a gente vai falar sobre as orações subordinadas substantivas, tá? Um assunto importantíssimo, tá? Para a sua prova. Até porque agora a gente vai trabalhar com uma das principais funções do que. E você sabe que função do que é uma coisa que cai bastante em prova. E você vai aprender aqui o que é conjunção integrante, né? O que e o se também, claro, né? Que também podem ser conjunções integrantes. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero que você entenda o seguinte aqui. Pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar para você. Eu tava até esquecendo de colocar o microfone aqui, cara. Por isso que eu tô tendo que falar alto. Presta muita atenção no que eu vou falar para você aqui. Pessoal, é o seguinte. Se você ainda não tem um domínio bom da sintaxe, ou seja, se você ainda não domina muito bem a análise sintática, se você ainda não sabe identificar exatamente, com precisão, o que é um sujeito, o que é objeto direto, o que é um objeto indireto, né? O que é ali um predicativo, eu vou pedir para que você volte e reassista aquelas aulas de sujeito, de voz verbal, de transitividade verbal. Combinado? Porque se você não sabe exatamente encontrar um sujeito, você não vai aprender essa aula, não adianta. Certo? Agora, se você tem um domínio da sintaxe, se você entende bem a análise sintática, meu amigo, você vai voar nisso aqui. Isso aqui não vai ter dúvida nenhuma, tá? Você vai simplesmente dominar isso aqui, mas com a maior tranquilidade, beleza? Mas vamos lá. Vamos entender como funciona e por que as orações subordinadas substantivas têm esse nome. As orações subordinadas substantivas, elas possuem esse nome porque possuem uma função própria de um substantivo em relação à oração principal. Ou seja, vai ter a função própria de substantivo, que é ser objeto direto, objeto indireto, certo? Sujeito, legal? Então, ele vai ter ali a questão da função própria de um substantivo. E o mais legal aqui é que nas suas formas desenvolvidas, elas vão ter a função, né? Elas vão ser sempre iniciadas por conjunção integrante. Léo, quais palavrinhas podem exercer essa função de conjunção integrante? Pessoal, conjunção integrante pode ser exercido pelo que ou pelo se, certo? Conjunção integrante podem ser, a função de conjunção integrante pode ser exercida somente por essas duas palavras, que ou se, certo? E Léo, como que eu faço para identificar uma oração subordinada substantiva? Pessoal, é muito simples. A oração subordinada substantiva, ela é aquela trocada pela palavrinha isso. Troquei por isso, é oração subordinada substantiva. E olha como é fácil, gente. Olha aqui, ó. Oração subordinada substantiva. Então, olha só como é que é tranquilo. Você vai lembrar da palavra isso para se lembrar da oração subordinada substantiva. E lendo de trás para frente, ó. Ó, oração subordinada substantivo. É aquela que você troca por isso. E normalmente, aí já é um macete, né? Então não é sempre, porque macete não é sempre. Macete é de vez em quando, certo? Mas na maioria das vezes, quando você tiver a oração subordinada substantiva iniciada pela conjunção que ou pelo se, você vai ter ali uma conjunção integrante. Então, ó, você vai ter o i aqui do isso ainda te lembrando de conjunção integrante. Então, olha como é que é fácil você descobrir o que é uma oração subordinada substantiva. Aqui, ó. É necessário isso. Que todos estudem bastante. Então, aqui você tem uma oração subordinada substantiva. Eu troquei por isso. Oração subordinada substantiva. E o que? Ah, normalmente o que é conjunção integrante. Sempre, Léo. Ah, não. Sempre é muita coisa. Mas normalmente é sim. Beleza? Ó, Maria não disse se chegaria hoje. Ela não disse isso. Troquei por isso. Oração subordinada substantiva. Tranquilo. Aqui, ó. Você vai trocar por isso, claro, tendo um verbo dentro, né? Para ser uma oração. Os soldados disseram, após o combate, que os inimigos foram derrotados. Eles disseram isso. Olha o verbo aqui, ó. Foram derrotados.
Então você tem uma oração subordinada substantiva. Muito tranquilo, muito fácil, né? Não tem mistério. Depois Ana falou que tinha certeza. Opa, Ana falou isso. Só que ela falou que tinha certeza disso. Olha aqui que lindo. Você tem duas orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Léo, e o que e o C? Ah, fácil, né? Conjunções integrantes. Aqui, ó. O que é uma conjunção integrante. Certo? Agora você me pergunta, Léo, ô professor, então se eu trocar por isso, eu sempre vou ter uma conjunção integrante? Cara, eu vou ser muito sincero com você. Normalmente, quando você troca por isso, você tem sim uma conjunção integrante. Em concurso público, eu nunca vi esse macete dar errado. Eu já vi uma questão, que eu fiz até uma adaptação aqui, criei uma questão, mas eu nunca vi esse macetinho da oração subordinada substantiva, que você troca por isso, iniciar pelo que e não ser conjunção integrante. Eu nunca vi isso. Tá? Ainda não vi. Mas pode ser, né, que isso venha complicar um pouco a sua vida numa questão que seja uma questão um pouco mais maldosa. Mas eu, sinceramente, não acredito nesse tipo de questão, nunca vi. Essa questão aqui eu peguei de uma provinha, mas deu até uma adaptada para deixar a questão um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Olha a questão. Marque a opção em que há uma conjunção integrante. Aí você vai ver aqui, ó. Perguntei-lhe isso. Quero saber isso. Desejo isso. Não sei isso. Valorize isso. Caramba, professor. Eu troquei tudo por isso. Então eu tenho tudo ali, conjunção integrante, né? Cuidado. Se você trocar toda a oração por isso, veja que é oração porque tem verbo dentro, ó. Eram, usou, tenham entendido, usarei, o ama. Então é oração porque tem verbo dentro. Então toda oração que você troca por isso, pode marcar sem medo de ser feliz. É oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Todas essas aqui são. Só que eu te garanto, somente uma tem a conjunção integrante. Mas, Léo, eu sempre usei esse macete do isso para achar a conjunção integrante, eu usei errado? Cara, não. Duvido que você tenha errado alguma questão por causa disso. Tá? Mas, nesse tipo de questão aqui é mais difícil. Quando você tiver na dúvida, tá, pessoal? Nessa situação aqui, o que, que você vai fazer? Você vai pegar e entender que esse que aqui pode ser conjunção integrante sim, mas só uma ali vai ser. Então preste atenção. Quando eu falo assim, perguntei-lhe que horas eram, se você excluir tudo que está antes desse que, vai sobrar a frase que horas eram. Concorda comigo que você tem uma pergunta ali? Então esse que não pode ser conjunção integrante. Grava isso, tá, pessoal? A conjunção integrante não faz pergunta. Porque quem faz pergunta é pronome interrogativo. Então o que não faz pergunta, sendo conjunção integrante. Se ele for conjunção integrante, não vai ser pergunta. Ali você tem uma pergunta indireta. Então esse que, pessoal, é um pronome interrogativo. Então, pessoal, você trocou por isso. Cara, na sua prova vai ser sim conjunção integrante, tá? Garanto. Agora, caso você ainda tenha dúvida, o que, que você vai fazer? Você vai ver se ali você tem uma pergunta indireta. Porque se você tiver uma pergunta indireta, aquele que não vai ser conjunção integrante, vai ser pronome interrogativo. E ele vai ser trocado por qual? Quais horas eram? É igual aqui, ó, eu quero saber quais argumentos usou na redação. Isso é uma pergunta. Que argumentos você usou na redação? Então, esse que também é um pronome interrogativo. Agora, desejo que todos tenham entendido. Realmente não tem pergunta nenhuma, não tem dúvida, esse que é sim a nossa conjunção integrante. Agora, eu não sei qual roupa usarei na festa. Veja que esse que eu posso trocar por qual. Isso é uma pergunta.
Esse que também é um pronome interrogativo. E valorize quem o ama é impossível porque o quem jamais vai ser conjunção integrante. Nunca se esqueça de que conjunção integrante é só o que ou o se. Que e se. Que e se. Beleza? Esse quem aqui eu estou pedindo para você valorizar uma pessoa que ama você. Quem te ama eu não sei. Então esse quem é uma palavra com sentido vago, uma palavra com sentido vazio. Esse quem aqui, pessoal, é um pronome indefinido. Então a oração subordinada substantiva sempre vai ser iniciada por conjunção integrante? Não. Eu falei com vocês que a oração subordinada desenvolvida é sempre iniciada por conjunção integrante. A desenvolvida. Essas aqui que não são iniciadas por conjunções integrantes, certo? Que são iniciadas aqui por pronome interrogativo ou indefinido, elas são chamadas de orações justapostas. É uma oração posta ao lado da outra sem o intermédio da conjunção. Beleza? Então agora você já sabe identificar o que é uma oração subordinada substantiva. Então você já sabe identificar o que é uma oração subordinada substantiva. Então agora o que eu quero? Eu quero que você saiba a classificação delas. E é nessa classificação que você vai usar o seu conhecimento sobre a sintaxe. Se você tem um conhecimento de sintaxe, irmão, isso aqui é automático. Agora, se você realmente não sabe a sintaxe, eu sugiro que você volte na aula de sujeito, volte na aula de voz verbal, de objeto direto, de objeto indireto, porque você precisa reassistir aquelas aulas lá. Ó, primeira coisa, a oração subordinada substantiva, ela vai exercer função própria de sujeito. Se você sabe sujeito, você sabe isso. Ó, é notório que a prova não será fácil. Pessoal, é notório isso. Veja só, reescreve aqui, vou botar até de pretinho. É notório isso. Eu troquei toda a oração por isso. Pessoal, é como se eu falasse assim, ó, isso é notório. Isso é o sujeito do verbo ser aqui, ó. Isso é notório. Então ali você tem uma oração que você trocou por isso. Então você vai ter aqui uma oração subordinada substantiva, certo? Que exerce função sintática de sujeito, ó. Então ela vai ter o nome de subjetiva. Então se você falar que não sabe identificar o que é uma oração subordinada substantiva subjetiva, não é que você não saiba a oração, é porque você não sabe identificar o sujeito. Porque se você identificou que aquilo ali é o sujeito, pessoal, isso aqui é um sujeito em forma de oração. É um sujeito com um verbo dentro. Esse que realmente é a sua conjunção integrante. Não tem mistério, cara. É muito fácil, tá? Você não vai errar isso aqui de jeito nenhum. Foi assim que o professor ensinou a matéria. Foi assim isso. Na verdade, é só você trocar. E você vai ver que isso foi assim. Olha ali, ó. Isso é o sujeito. Então, você trocou por isso? Oração subordinada substantiva. Exerce função sintática de sujeito do verbo aqui, ó. Então, ela é subjetiva. Normalmente, pessoal, quando você começa a oração principal com o verbo ser, é notório isso, foi intencional isso, foi assim isso, foi claro isso, você vai ter a subjetiva, certo? Quando você iniciar com o verbo ser, você vai ter a subjetiva com certeza. Ó, está claro isso. Na verdade, isso está claro. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Exerce a função sintática de sujeito da oração principal. É como se eu falasse isso, vou botar de pretinho aqui. Isso está claro. Olha como a oração que você trocou por isso exerce função sintática de sujeito. Então, se você não sabe identificar isso aqui, gente, é porque você ainda não aprendeu bem o sujeito. Você precisa voltar lá. Certo? Agora, essa situação aqui, você já precisa entender da voz verbal. Veja que aqui você tem voz passiva sintética. Nessas duas frases aqui. Ah, Léo, como assim? Olha. Não se sabe
isso. Agora, você tem um verbo transitivo direto. Um aluno normal, um aluno comum, um aluno desligado, ou pelo menos aquele aluno que não está 100% preparado para a prova, vai marcar logo que aquele isso ali, que aquela oração, tem a função de objeto direto. Aí vem aqui e fala que isso aqui é oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas esse é um aluno despreparado. Você já sabe que quando você tem um verbo transitivo direto com essa partícula C, esse C normalmente é a partícula passivadora. E a partícula passivadora transforma aquilo que seria sujeito, quer dizer, aquilo que seria objeto direto, em sujeito. Então aqui você tem a subjetiva. É como se eu falasse, não se sabe isso, isso não é sabido. Isso é o sujeito, certo? Então olha só como você já está aprendendo aqui duas funções importantíssimas do ser. Uma é a partícula passivadora, que você já conhece, aprendeu lá na voz passiva. A outra aqui, conjunção integrante. Certo? Não se sabe isso. Troquei por isso, conjunção integrante. Certo? E ali você vai ter assim a subjetiva. Cuidado para você não confundir com a objetiva direta. Igual aconteceu aqui. Viu-se, V é verbo transitivo direto. Com a partícula C, é a partícula passivadora. É como se eu falasse, olha, isso foi visto. Isso é o sujeito. Então, tudo isso aqui, viu-se isso, tudo isso é o sujeito. Então, é a oração subordinada substantiva, subjetiva. Então, pessoal, tá na dúvida? Troca toda a oração por isso e acha a função daquele isso ali. Acabou o mistério, vai ser só isso. Entendeu? E você vai acertar, não vai errar de jeito nenhum. Entendeu? Foi dito isso. Isso foi dito, isso é sujeito. Então é oração subordinada substantiva, subjetiva. Convém que vocês façam bastantes simulados. Convém isso. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Não tem mistério. É muito fácil. É muito tranquilo. Mas você precisa saber achar o sujeito. Porque o que eu estou te ensinando aqui, o que eu te ensinei aqui foi só achar a oração subordinada substantiva e a conjunção integrante, por enquanto. Porque o sujeito você já sabia. Tá entendendo? Olha que legal. Aí você tem aqui, ó. Parece que todos entenderam a matéria. Parece isso. Na verdade, isso parece. O que parece? Isso. Isso é o sujeito. Então você tem, troquei por isso, oração subordinada substantiva. Com função de sujeito, subjetiva. E esse aqui? Conjunção integrante. Certo? Se você trocar por isso e esse aqui não for conjunção integrante, é algo muito fora da curva. Como a gente viu naqueles exemplos ali, né, de pronome interrogativo. Mas é muito raro. Olha, desejamos que vocês façam uma ótima prova. Nós desejamos isso. Agora olha a diferença. Desejar é verbo transitivo direto. Troquei por isso, ó, com verbo dentro. Oração subordinada substantiva. Que completa o sentido de um verbo transitivo direto só pode ser o objeto direto. Então é a oração subordinada substantiva objetiva direta. É muito fácil. Não me diga isso. Troquei por isso, oração subordinada substantiva. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Disse o quê? Isso aqui, isso. Objeto direto. Se você sabe o que é um objeto direto, você sabe o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, cara. Com certeza. O rapaz avisou aos habitantes isso. Ele avisou isso. Quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Oração subordinada substantiva. Isso é objeto direto. Avisou isso. Objetivo é um objeto direto, só que é um objeto direto com verbo dentro.
Aqui, aos habitantes é objeto indireto. Olha aí na de cima. Eu avisei, não me diga, não diga a mim. Esse me aqui é que vai ser o objeto indireto. Certo? Cara, português não é difícil não, velho. É muito tranquilo, né? Ó, que o filho seja bem sucedido na vida, toda mãe deseja. Pessoal, toda mãe deseja isso. Que o filho seja bem sucedido na vida. Oração subordinada substantiva, ó, objetiva direta. Completa o sentido do verbo transitivo direto. Olha como é que ele está completando o sentido do verbo transitivo aqui, ó. Completa o sentido de um verbo transitivo sem preposição, objeto direto. Se você sabe o que é objeto direto, você sabe isso aqui, pô, acabou. Não sabemos se haverá editais neste mês, não sabemos isso. Quem sabe, sabe alguma coisa, verbo transitivo direto. Oração subordinada substantiva, que completou o sentido de verbo sem preposição, objeto direto. Agora, a objetiva indireta, ela vai ser o complemento de um verbo com preposição. Isso significa que você não vai trocar por isso. Você vai trocar por disso. Você vai trocar por nisso. Ou seja, você vai trocar com preposição. Não nos informaram disso. Completei com a preposição o sentido de um verbo, que é o verbo informar. Então eu tenho oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. É o objeto indireto, eu completei o sentido de um verbo com a preposição. E quem informa? Informa alguém, ó o nós, objeto direto. Informa alguém de algo, certo? Olha, o professor insiste em que temos que estudar mais. Ele insiste nisso. Verbo transitivo indireto. Então aqui é a oração subordinada substantiva, que completou o sentido de um verbo com preposição, objeto indireto. Anseio porque a prova venha nos favorecendo. Anseio por isso. Quem anseia, anseia por algo. Verbo transitivo indireto. Então aqui só pode ser o objeto indireto. Troquei por isso. Oração subordinada substantiva. Gente, isso não é difícil. Não é. Tem coisa aí muito pior. Jamais. Aqui eu errei a digitação, tá, pessoal? Aqui é jamais se. Se é um S. Se esqueça disso. E aqui você vai ter um verbo transitivo indireto. E aí você vai ter o objeto indireto aqui. É um objeto indireto, só que o verbo tem verbo dentro. Ó. Troquei por isso. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Não vai errar. Não vai. Duvido. Necessito disso. De que me faça um grande favor. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Completei com preposição o sentido de um verbo. Então é objeto indireto. Pô, acabou. Só que está em forma de oração, tem um verbo dentro. Eu troquei por isso, na verdade disso. Então é oração subordinada substantiva objetiva indireta. Certo? Tem mistério não. Ó, depois você vai ter a completiva nominal. Cuidado, porque a completiva nominal também vem com preposição. Só que cuidado, você também vai trocar por disso, você também vai trocar por nisso, ou algo com a preposição. Só cuidado, pessoal, a completiva nominal, ela completa nome. A objetiva indireta completa, cuidado, hein? Completa com preposição verbo. Não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Tá? Ó, eles tinham certeza disso.
Aí o aluno vai, oração subordinada substantiva, porque trocou por disso, e já marca que é uma objetiva indireta. Não! Não pode? Porque aqui, como é que você vai marcar que isso aqui é objetiva indireta? Sendo que você não tem verbo transitivo indireto aqui. O verbo é tinha, pô. Quem tem alguma coisa? Certeza, objeto direto? Não pode. Veja que aqui esse disso está completando certeza. Certeza é substantivo. Se é substantivo, é nome. Se completa o nome, adivinha, complemento nominal. O complemento nominal vai completar nome, substantivo ou adjetivo ali. Raramente um advérbio, mas não completa verbo, completa nome. Não tinha certeza disso? Não tinha certeza? Se aceitaria minha sugestão? Ó, completei certeza de novo. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Tenho necessidade disso. Troquei por disso aqui, ó, necessidade disso. Oração subordinada substantiva, completiva nominal, completei o nome necessidade. Acabou. Fiz menção a isso. Oração subordinada substantiva, completiva nominal, porque completou menção. Menção é nome. Se completa nome, é o nosso complemento nominal. Olha como é que é fácil. Tem mistério. O alerta para isso. Oração subordinada substantiva, completiva nominal, completei o nome alerta. Não tem como, né? Na verdade, calma aí. O alerta é até aqui só, tá? O alerta foi ignorado. O alerta para que os pedestres usassem a passarela foi ignorado, certo? Então, pessoal, ali você vai ter a completiva nominal. Não pode falar que ali você tem a objetiva indireta, porque você não está completando o sentido de um verbo com a preposição. Você está completando o sentido de um nome com a preposição. Então, você precisa ficar muito ligado a isso aqui, tá? Depois você tem moleza, que é predicativa. A predicativa, ela vem depois de um verbo de ligação. O certo é isso. O certo é que todos estejam bem claros, que todas as questões estejam bem claras e objetivas. Você tem um verbo de ligação. O que você tem junto a um verbo de ligação? Dando característica do sujeito. O predicativo. Então aqui você tem, troquei por isso, oração subordinada substantiva, predicativa. É mole. Meu desejo é isso. Oração subordinada substantiva. Olha o verbo de ligação. Predicativo. Minha preocupação é que não haja questões duvidosas. Minha preocupação é isso. Verbo de ligação. Oração subordinada substantiva. Predicativa. Exerce função de predicativo do sujeito. Você já sabe o que é um verbo de ligação? Você já sabe o que vem junto a um verbo de ligação. Então, irmão, acabou, é só isso. Agora, só cuidado que aqui, ó, certo é que todas as questões estejam bem claras e objetivas. Nunca vi esse tipo de pegadinha em prova. Mas aqui houve uma inversão. Porque é como se eu falasse, eu vou trocar tudo isso aqui pela palavra isso. É como se eu falasse assim, ó, isso é certo. Ele inverteu a frase, né? O isso aqui é o sujeito, tá, pessoal? Então aqui você tem a oração subordinada substantiva subjetiva. Isso é certo. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ele só inverteu a posição. Era para isso aqui estar aqui na frente e o certo está aqui no lugar. Isso é certo. E o certo é que seria o predicativo do sujeito. Ó, verbo de ligação,
certo? Predicativo do sujeito. Certo? Tranquilo? Mas essa observação aqui, nunca vi algo desse tipo em prova. Na verdade, a prova, muitas vezes, só quer saber a função daquele que ali, ó. E você sabe, é a função de conjunção integrante. Isso é certo. Minha preocupação é isso. Meu desejo é isso. O certo é isso. Veja que aqui esse certo está com determinante, ó. Te ajuda a identificar, né? Vamos lá. Tranquilo. Na hora das questões você vai ver o quanto é fácil. Depois você tem a mais fácil de todas, que é a positiva. Pessoal, a positiva, quero apenas uma coisa. Que você aprenda português. Eu quero apenas uma coisa. Isso. A positiva é a única que vem separadinha assim, ó, por 2 pontos. Tem que vir separadinha por 2 pontos, tá? Com vírgula, eu já vi em prova, mas o correto mesmo, é que seja separado com 2 pontos, tá? Com vírgula tá esquisito. Mas, oração subordinada substantiva, eu troquei por isso, né? A positiva é a mais fácil de todas, que vem com 2 pontos. Tinha apenas um desejo. Que desejo? Isso. Oração subordinada substantiva apositiva. Olha os 2 pontos aqui, ó. Pode vir por vírgula também, mas o certo mesmo seria 2 pontos. Tenho um grande sonho. Isso é meu grande sonho. Que minha família seja sempre feliz. Separei por vírgula. Ah, Léo, mas é por vírgula. O legal mesmo seria 2 pontos. Aqui eu tirei de uma prova, mas o ideal seria 2 pontos aqui. Mas de qualquer forma é a única separada por algum tipo de pontuação, tá vendo? A positiva. Com travessões aqui, minha vontade. Agora eu vou explicar que vontade é essa. Que você passe na prova, se realizará. A positiva. O aposto, a positiva, ela vai te dar ali, vou botar bonitinho, né? Ela vai te dar ali uma explicação de um termo anterior. Eu quero apenas um desejo, uma coisa. Agora eu vou explicar que coisa é essa. Que você aprenda português. Tinha apenas um desejo, agora eu vou explicar que desejo é esse, que passasse na prova. Tenho um grande sonho, agora eu vou explicar que sonho é esse. E minha vontade, agora eu vou explicar que vontade é essa, que você passe na prova, se realizará. Então ali você tem a apositiva, vai exercer função de aposto, que é explicar um termo anterior. Certo? O aposto faz exatamente isso. Léo, cai muito isso em prova? Pessoal, o que cai muito disso em prova é para você identificar que esse que é sim a conjunção integrante, tá? A classificação das orações, a positiva, predicativa, certo? A completiva nominal, isso cai pouco, tá? Não cai tanto não. Mas é importante você estar bem ligado a isso aqui e estar preparado, caso isso caia na sua prova, tá legal? Espero que tenha ficado tudo muito claro, só passei um pouquinho aqui do tempo, tá? Mas espero que tenha ficado muito claro para você, tá? Qualquer dúvida, só gritar. Tamo junto, gente. Um forte abraço, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.